Graça e paz, amado Jesus, tudo bem com vocês? Então vamos ministrar, a segunda parte da palavra. Hoje eu vou estar falando sobre maldição proferida ou adquirida, É quando você libera uma palavra sobre sua vida, que aquilo pode se tornar uma maldição, ou que alguém, libera uma palavra sobre a sua vida e aquilo se torna uma maldição. Então, eu quero mostrar para você que está me assistindo que essas coisas, Jesus trabalha nisso, para que você não fique afligido, mas que você aprenda a tomar cuidado com as suas palavras, com aquilo que você fala. É muito sério. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui para a gente entender sobre isso. Eu gostaria que você deixasse Deus usar você, compartilhasse esse vídeo, curtir, seguir, se ativasse o sininho para você receber a próxima palavra, amém? Eu vou estar lendo o livro de 1 Reis, no capítulo 17, no verso 7, é um texto muito conhecido. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Preste atenção nesse versículo. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa, para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Até aqui. Você percebe que essa mulher, ela estava diante de um homem de Deus, E aí, de repente, o homem de Deus fala para ela trazer um pão. Ela fala o quê? Olha, eu não tenho pão, eu tenho um bocado de farinha. Eu vou fazer uma comida e aí eu e o meu filho nós vamos comer e vamos o quê? Morrer. Olha a palavra que ela liberou, saiu da boca dela. Ela disse: nós vamos morrer. Então, muito cuidado com o que você fala, Quando você vai ler as sabedorias da palavra de Deus, é muito claro. Palavras são como flechas que não voltam. Elas não têm volta. Uma vez lançada, ela vai atingir o alvo. Então, você deve ter muito cuidado, principalmente diante de um homem de Deus. Quando você vai dizer algo, Ela estava diante do homem de Deus. Ela não era uma mulher cristã, O texto fala que ela era de Serepta. Ela não era cristã, ela não era judia. Então, talvez ela não tinha essa sabedoria. Então, ela liberou uma palavra, sobre o filho dela. Nós vamos comer e vamos morrer. E às vezes nós passamos por situações complicadas porque nós liberamos uma palavra. Eu vou até falar um testemunho meu que é interessante. Teve uma situação, uma época na minha vida que eu estava com muito problema financeiro. E aí um rapaz, um amigo meu, chegou lá com uma moto muito bonita e por situações de rebeldia, de inveja, não sei o que aconteceu, eu disse assim: nossa, Deus abençoa essa pessoa e para mim não dá nem uma bicicleta velha. Irmãos, eu tinha uma bicicleta velha no fundo lá de casa. E aí eu peguei essa bicicleta, vi essa bicicleta lá e peguei essa bicicleta, reformei, pintei, coloquei pneus, câmara de ar e achei que estava arrasando, Nossa, eu tô de bicicleta nova, mas deu tanto trabalho, irmãos.
Quando eu terminei, quando eu encostei a bicicleta na área, eu morava num lote que havia 2 casas, né? E aí, numa casa eu morava, na outra a minha cunhada. Quando a minha sobrinha viu a bicicleta, ela falou: Nossa, minha bicicleta tá linda. Quem arrumou para mim? Irmãos, eu arrumei a bicicleta e quando eu terminei de arrumar a bicicleta, eu vi a bicicleta indo embora com ela, porque a bicicleta era dela. Mas eu não tinha liberado uma palavra, eu não havia falado que Deus não me dava nenhuma bicicleta. Então eu já estava no mundo espiritual com um decreto. Uma palavra foi lançada no mundo espiritual, ela foi ligada. Palavras, elas são ligadas no mundo espiritual, né? E aí quando a palavra é para abençoar, Deus pega ela e abençoa. Quando é para amaldiçoar, o demônio vem, Satanás vem, pega ela e usa contra você. Então nós somos pegos pelas nossas palavras. Então eu vi aquela bicicleta, tanto trabalho, tanto esforço, aquela bicicleta não ficou comigo. A minha sobrinha pegou a bicicleta e andou nela e eu ficava olhando ela andar na bicicleta arrumadinha e eu sem nada. Como eu havia liberado. Eu era um novo convertido, eu não tinha noção dessas coisas, eu não sabia. Ninguém tinha me ensinado. Se eu tivesse ouvido uma palavra dessa, eu não teria tido essa posição. Então é por isso que o Senhor fala: meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento está na simplicidade, né? Nas coisas simples. Olha só, eu disse uma palavra e ela se cumpriu. Ela se cumpriu, não era por causa de pecado, não era por causa de maldição, não era por castigo de Deus, não era por causa de demônios, era simplesmente pelo fato de eu abrir a minha boca, baseado em vista, porque eu estava andando por vista. Eu estava, né, numa situação que eu estava com inveja, né? Porque ele havia trabalhado, havia tomado crido e tinha comprado uma moto, e eu nem uma bicicleta. E aquilo que eu falei aconteceu. Essa mulher, ela falou assim: nós vamos comer e vamos morrer. Eu vou continuar lendo o texto, vamos ver o que aconteceu. Olha o que Elias disse, verso 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até um dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando, finalmente parou de respirar, e a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Até aqui. Olha só a situação. Mas ela não disse que ia comer, ia morrer, ela e o filho dela? Então, assim, pela misericórdia de Deus, Deus quis ensinar uma lição para ela. Porque tem coisas na nossa vida que vêm para nos ensinar. E aí ela pôs a culpa no homem de Deus. Uai, homem de Deus, por que você veio até mim? Né? Ela achava que era por causa do pecado. Ah, você veio expor meu pecado, agora Deus me castigou e meu filho morreu. Você já viu isso? Você já viu pessoas assim, ou até mesmo, né? Eu já tive essa atitude de querer culpar Deus, né? De falar: o que eu fiz, Deus? Eu sou inocente. Né? Quando eu perdi a bicicleta, eu fiquei irritado. Eu falei: mas não é possível, Deus, nenhuma bicicleta. Olha o tanto que eu trabalhei, olha os dias que eu gastei, olha o dinheiro que eu gastei nessa bicicleta. Nem essa bicicleta eu tenho. Eu fiz igualzinho essa mulher. Eu reclamei, mas o problema foi o que eu havia falado. O problema são as palavras que saem da nossa boca.
Você já viu, já leu na palavra de Deus que diz que nós vamos prestar conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca? Lembra Jesus falando com seus discípulos, Jesus ensinando sobre isso? Então nós vamos prestar, porque pelo meio da palavra as coisas vieram a existir. Então pela palavra Deus criou todas as coisas, e pela palavra Ele nos abençoa. E pela nossa palavra nós podemos nos amaldiçoar, né? Outra situação que eu quero ler, agora eu vou ler, mas deixa só eu concluir aqui. Você percebe que o que aconteceu? Deixa eu ler para ver o que aconteceu. Verso 19. O homem de Deus, Elias, dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: o Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedada, fazendo-a morrer seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, fazei voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino voltou, e ele viveu. Amém? Você percebe aí que o homem de Deus orou, clamou a Deus e a vida voltou? Preste atenção, às vezes nós estamos passando por situações que alguém liberou uma palavra sobre nós. Esse menino morreu e não tinha culpa nenhuma. A mãe dele liberou uma palavra sobre ele, dizendo que ela e ele iria comer e morrer. Ele tinha autoridade sobre a vida, a mãe tem autoridade sobre a vida do filho. Então você mãe, você pai que está assistindo, não libere palavras sobre a vida dos seus filhos, porque palavras elas podem carregar um peso, uma maldição. Então não libere, você líder espiritual, você que tem filhos espirituais, não libere palavras sobre seus filhos espirituais, porque depois isso pode trazer transtornos, complicações para essas pessoas. Então, você, filho, cuidado com alguns líderes, algumas pessoas que liberam palavras de desânimo, de maldição. Afaste dessa palavra. Se você está passando por essa situação, procure homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para orar com você, para ministrar sobre a sua vida e declarar a vida de Deus, declarar o poder de Deus, e você vai perceber que vai haver uma restauração. Não é uma maldição, às vezes é uma palavra liberada, né, sobre sua vida. E você deve buscar o homem de Deus, clamar pelo homem de Deus. Essa mulher, ela estava culpando o pecado, mas também ela estava culpando o homem de Deus, né? Você já viu pessoas que dizem assim: quanto mais eu rezo, né? Um ditado popular, mais assombração aparece. Quanto mais eu peço, mais assombração aparece. Quando eu vou para a igreja as coisas pioram. Eu quero ler uma outra passagem que está lá em Romanos, para que você entenda o papel de Jesus, aonde Jesus entra quando nós passamos por essa situação. Olha o que o Senhor diz, olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então você percebe que agora não tem mais condenação. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Eu quero ler essa passagem também para você entender. Não tem condenação sobre sua vida. Então, se não há condenação sobre sua vida, não libere palavras sobre sua vida que vá trazer condenação, né? Então você agora é nova criatura. Eis que tudo se fez novo através de Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer por você, Jesus fez na cruz do Calvário. Então Jesus não é só um fast food, um drive-thru,
né? As pessoas hoje vê Jesus, só vai até Jesus quando está para pedir alguma coisa. Mas não, Jesus é muito mais do que um supermercado onde você vai e fica pedindo as coisas. Ele é o seu Salvador, Ele é aquele que te cura, que te liberta, que te sara. Então, não fique liberando palavras sobre sua vida. Creia que você está debaixo da palavra de Deus, né? Daquilo que Deus disse a seu respeito. Eu vou ler uma outra passagem para que isso fique bem claro. 2 Coríntios 5,16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Então, de agora em diante, você é nova criatura. Sabe, quando eu era criança, eu tinha uma pessoa e ele falava assim para mim: você não presta, você não vai dar nada que presta. Então teve um período da minha vida que foi muito difícil, porque tudo que eu ia fazer, eu lembrava dele falando: você não presta, você não vai conseguir nada, você não vai ser nada na vida. Então eu parei de estudar, eu parei de sonhar, eu parei com tudo isso. Por quê? Porque eu estava preso nessa palavra. Quando eu li essa passagem, eu entendi que não tem condenação. Não há condenação sobre minha vida. E eu não tenho que analisar a minha vida do ponto de vista humano. Eu tenho que analisar a minha vida do ponto de vista da fé. Daquilo que Jesus diz a meu respeito. Daquilo que Jesus declara sobre mim. Então eu quero concluir essa mensagem deixando esse versículo para você, essa passagem. Preste atenção. Quando alguém disser uma palavra de maldição sobre sua vida, ou declarar uma maldição, ou você se amaldiçoar com palavras, né? Não faça isso. Ore a Deus. Vá, busque um homem de Deus e peça perdão a Deus e diga: olha, eu falei isso. Sem sabedoria eu falei isso. Eu quero me arrepender. Eu quero que o Senhor ore para mim, interceda ao meu favor. Vá até Jesus, diga: Jesus, eu falei isso, eu me arrependo. Ou se alguém disse isso para você, você vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, Pai, nenhuma condenação, eu não aceito condenação sobre a minha vida. E eu vou ler um último versículo, para que esse versículo você vai guardar, você vai declarar ele todos os dias. Isaías 54, uma profecia sobre sua vida, no nome de Jesus. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança do servo do Senhor. Essa é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Amém? Palavra do Senhor para você. Carrega esse versículo no seu coração e declara: quando alguém liberar uma palavra maligna sobre sua vida, você vai refutar, porque isso é uma herança sua, é um direito seu. Amém? Não deixe de se esquecer. Declare esse versículo onde você estiver. Se alguém liberar uma palavra sobre sua vida que no mundo espiritual o maligno vem usar para te afrontar, para te acusar, para te denegrir, declara esse versículo, porque até mesmo Satanás tem que obedecer a palavra. Ele está sujeito à palavra de Deus. Então use a palavra, ande pela palavra, creia na palavra e você vai ser mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoa, segue, compartilha, ativa o sininho, deixa Deus usar você. Seja abençoado no nome de Jesus.